Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Bem-vindos a mais um vídeo do Movimento Crítico. Eu me chamo Emerson e hoje vamos falar de um tema muito importante, que é sobre a precarização do trabalho docente. Então, quero convidar vocês desde já a pensar comigo sobre esse tema que não é um tema só urgente, é um tema também imprescindível. É um tema que vai de encontro a vários profissionais, principalmente mais específicos, profissionais da educação. É um tema que vai chegar a pessoas, aquelas que ensinam, as pessoas que aprendem com esses profissionais de educação e quem acredita que a educação é muito mais do que um serviço, né? É um direito básico, né? Quando a gente pensa, isso não é segredo para ninguém, quando a gente pensa numa sociedade bacana, a gente espera que um dos pilares seja a educação de qualidade. Então, desde já, peço a vocês para curtir, compartilhar. Para aqueles que não se inscreveram, se inscrevam no canal e comentem também para participar da interação aqui, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e para a gente entender a opinião de vocês, o que vocês entendem sobre essa questão da precarização. E se de fato a educação é um dos pilares de uma sociedade para você. Então, já vai ajudando aqui nos comentários. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Nesse vídeo, pessoal, a gente vai falar de diversos assuntos, tá? Vamos trazer dados, vamos trazer leis aqui que foram problemáticas para diversos profissionais, diversos trabalhadores, né? E principalmente em específico a questão dos trabalhadores da educação. Vou trazer também algumas notícias que foram algumas bem recentes, outras também que a gente viu há uns 5, 6 anos aí atrás. Então a gente vai relembrar alguns fatos, vai trazer estudos novamente aqui nesse canal, porque a gente gosta de trazer assuntos mais embasados para vocês, tá certo? E outra coisa, pessoal, talvez você aí do outro lado já esteja vivendo isso na pele, essa questão da precarização. Não só porque você é da área da educação, mas um outro trabalhador também que trabalha em outra função. Então a precarização é uma coisa recorrente para principalmente a maioria dos trabalhadores da nossa sociedade brasileira. Então a gente escuta, principalmente dos profissionais da educação, desabafos, né? Fala da rotina que é, de certa forma, uma rotina extenuante, uma rotina de cansaço, uma rotina de planejamento, de orientações. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho disso, vai conversar com vocês sobre esses pontos, tá certo? E nesse vídeo, pessoal, a minha ideia não é só jogar dados ou contar tragédias, é também dialogar com vocês. E assim, pessoal, como eu falei para vocês, já vou apresentar para vocês duas leis, né, para entender o que está em jogo atualmente, né, e isso, como essas leis refletiram no que a gente vive hoje nessa questão da precarização. Só que a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. O ano é 2017 e esse ano não foi tão interessante assim para a maioria dos trabalhadores. Foi um ano em que duas leis foram aprovadas e vendidas como salvação para o desemprego. Mas será que foi mesmo? A primeira delas, pessoal, foi a Lei 13.467, chamada de Reforma Trabalhista. E a segunda lei foi a Lei 13.429, que ampliou a terceirização. Eu vou explicar cada uma dessas leis para vocês entenderem. Só que assim, o problema aconteceu, né? Que foi uma avalanche de questões problemáticas. O discurso, pela mídia e pelos políticos, era que essa lei visava flexibilizar, né? Modernizar e gerar mais empregos. Só que na prática isso não passou foi longe. E assim, a gente viu que no hospital, na escola e na universidade, o que chegou foi outra coisa: insegurança, instabilidade e medo. E assim, pessoal, vocês sabiam, por exemplo, que era essa primeira lei, né, que eu falei para vocês. Um professor, ele pode ser contratado no modelo intermitente, e o que diabo é isso? Isso quer dizer que ele recebe pelos dias em que é chamado para dar aula. Ou seja, não tem um salário fixo, não sabe quanto vai ganhar por mês. E outra coisa, não tem garantia nenhuma. Então, assim, você já imagina essa situação, né, que vai dar essa sensação de insegurança, né? E não para por aí. A outra lei, a lei da terceirização, ela permitiu terceirizar até a atividade fim. E o que diabo é isso? Ou seja, é uma escola, por exemplo, uma universidade, ela pode contratar professores por meio de empresas terceirizadas. E qual foi o resultado disso? Menos direitos, salários mais baixos e vínculos frágeis. E assim, em vez de educadores, acaba que esses profissionais se tornam prestadores de serviço. Então é disso que estamos falando, né? Vamos notar essa questão.
A pesquisadora Kat Germer, no seu estudo, ela mostra que em instituições privadas de ensino superior, mais de 600 docentes relataram formas precárias de contrato. Muitos desses professores eles são horistas, outros têm que abrir um CNPJ para serem contratados como empresa. Isso é o cúmulo do chamado empreendedorismo. Empreendedorismo forçado, né? E assim, o professor que forma profissionais, ele não tem nem o mínimo de segurança para viver. E tudo isso acontece num contexto que favorece essa lógica. E voltando um pouquinho no tempo, mais especificamente em 1980, o Brasil ele tinha 200 instituições públicas de ensino superior. E em 2019, esse número ele subiu para 302 de instituições de ensino públicas, mas as privadas elas passaram de 682 para mais de 2.300, ou seja, um crescimento de mais de 238% de instituições de ensino privada. Isso não é coincidência, pessoal, é um projeto. E é um projeto onde o lucro vale mais que a formação. E assim, aí quando a gente pensa que o problema é só o salário, a gente está enganado. Vem uma pancada muito grande. A saúde mental, a saúde física dos professores. Sabe aquele cansaço que não passa? Aquela ansiedade antes de entrar na sala? Aquela dor no corpo que se acumula e a gente até normaliza? Pois é, o adoecimento docente ele virou uma rotina, infelizmente, né? Então já escutei relatos de alguns amigos e amigas que são professores, né, que atuam na educação básica. Então são diversas problemáticas, a questão da falta de ventiladores na sala de aula, às vezes a merenda não é uma merenda de qualidade para os alunos, às vezes as salas estão superlotadas, então a estrutura e o ambiente da gestão escolar também é um ambiente que não é um ambiente tão acolhedor assim, então são vários problemas, né? Para além daquele discurso vazio do senso comum, tá bom? Então, na prática, acontecem diversos problemas que só quem sabe é quem vivencia esse trabalho. Então, a pessoa no sofá de casa ou sentado acomodado não vai notar isso. Só quem vai vivenciar isso na pele é o trabalhador que está lá naquele espaço. E assim, um artigo publicado na revista Educação em Revista traz relatos que doem de ouvir. Professores sobrecarregados lidando com salas lotadas, falta de material, acúmulo de funções e tem gente que dá aula em até 3, 4 escolas por semana, ou até no mesmo dia. Então é um corre danado, literalmente. E o mais triste é que muitos relatam que gostam do que fazem, que amam ensinar, mas amam com dor, como vocês viram, com sacrifício. Isso tem um preço. E no estudo da psicologia escolar e educacional, professores relataram uso de medicamentos, né, para dormir, para tentar amenizar os problemas de ansiedade, de depressão, e muitos sentem culpa de parar. Então, é uma sociedade que quer que a todo momento você esteja produzindo, porque se você não produzir, é como se você não tivesse utilidade, só que você está passando do limite, ou seja, não reconhecendo seus limites e não entendendo que você está vivenciando uma sobrecarga. Então, essa romantização é um problema, né? A gente tem que reconhecer nossos limites e entender até onde pode ir. E quando os estudos mencionam isso, é para apresentar os cuidados, né, e os problemas que estão relacionados a essa sobrecarga. E assim, eu falo mais da rotina também dos professores, não só efetivos, mas também os professores temporários, que às vezes têm uma rotina também muito além do que se deve, certo? Às vezes eles nem têm tempo para comer, se alimentar direito, e às vezes eles pensam que se parar, eles perdem o pouco que conquistaram. E assim, pessoal, quem cuida da formação do país está adoecendo em silêncio. Outra questão importante que é interessante de falar, a gente vai voltar um pouquinho no tempo e vai falar sobre a pandemia, né? E o aprofundamento da crise da educação. E como se não bastasse, né, a gente viu isso, né? Presenciou essa pandemia. E ela escancarou de fato essa questão, né? Geralmente, a maioria das instituições não tinham preparo, os professores não tinham apoio, não tinham a estrutura adequada, então eles tiveram que transformar suas casas em salas de aulas virtuais, né? Ou seja, internet, computador, iluminação, era tudo por conta própria. E enquanto os gestores públicos e privados faziam lives e discursos motivacionais, os professores eles enfrentavam sobrecarga, isolamento e solidão. E uma pesquisa da USP, feita em 2023, revelou que quase um quarto dos docentes avaliados estavam com sintomas graves de sofrimento psíquico.
E assim, pessoal, não é só um dado, é a vivência que muita gente não suportou. Outros ainda estão tentando se recuperar dessa questão da pandemia. E assim, pessoal, uma breve pausa desse vídeo. Todas essas referências, essas leis, essas notícias, vou deixar abaixo do vídeo para vocês consultarem e se informarem um pouquinho mais. Beleza? Voltando ao assunto, no meio disso tudo, ainda escutamos: ah, mas professor, você só trabalha meio período, ele só dá aula, né? É bom demais. Mas você tem férias. Fica difícil, porque não é só dar aula. Os professores, eles planejam, eles corrigem provas, orientam, participam de reuniões com pais, né, com a própria gestão escolar, e ainda tem que lidar com os alunos na sala, né, a questão das salas superlotadas, como já escutei relatos, com a ausência de apoio, com a invisibilidade social, às vezes a falta de reconhecimento da profissão, né. Então são várias questões que envolvem a carreira docente. E agora, recentemente, em 2025, não sei se vocês souberam, mas agora, em 2025, uma professora ela morreu dentro da sala de aula em Curitiba, né? Foi vítima de um mal súbito, ou seja, de um infarto agudo do miocárdio. Isso foi noticiado? Sim, mas por quantos dias ele falou disso, né? A gente se pergunta. Ou de outra professora, de outro caso um pouquinho mais antigo, né? Da Helen de Abreu, que morreu salvando crianças no incêndio criminoso em uma creche em Minas. Vocês lembram? Então, assim, ela foi chamada de heroína na época, né? Mas quantas Helens continuam morrendo aos poucos em silêncio, de exaustão, depressão e desvalorização? E assim, é um problema, pessoal, que é um problema estrutural. E estrutural não se resolve com elogio vazio. Infelizmente, não se resolve apenas com elogio vazio. Se resolve com políticas públicas, com valorização, com mobilização, com a questão de você entender e perceber que aquele profissional é um profissional que é importante para a sociedade. Então, se você acha que isso que eu falei é exagero, olha só esses números. 78% dos empregos formais gerados após a reforma que eu falei lá atrás, eles foram precários. E o IBGE mostra que entre 2017 e 2019, o número de trabalhadores por conta própria aumentou em milhões. E a carteira assinada, aquela que garante algum direito, ela virou quase uma relíquia, infelizmente. E assim, pessoal, para dar um respiro nesse vídeo, no movimento cultural de hoje eu trago uma dica bem interessante, que é uma música que dialoga com esse espírito, né, de urgência e enfrentamento. A Cidade, uma música do Chico Science e Nação Zumbi. Então a música ela tem um trecho que diz o seguinte: a cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. E é isso. A desigualdade cada vez mais tem sido ampliada. E quem está na base sente primeiro. E assim, pessoal, a educação ela precisa ser um espaço de luta, mas também de cuidado, de memória e de reinvenção. E é por isso que a cultura importa. Ela nos dá uma linguagem para denunciar e imaginar outros caminhos. E assim, se você é professor ou professora, saiba que sua dor é legítima, seu cansaço ele é real, mas sua presença é resistência. E se você não é da educação, mas se importa com o futuro desse país, ajude a dar visibilidade a essas vozes. Compartilhe esse vídeo, comente, converse com outros professores, pois não podemos naturalizar a precarização. Isso em nenhuma carreira profissional, seja professor, seja profissional de saúde, seja outro trabalhador de outra área, certo? Então, falando sobre a educação, ela não é um favor, como eu falei no início do vídeo. Ela é um direito, é um projeto de sociedade. É uma das bases principais para se tornar uma sociedade cada vez melhor. E para finalizar, deixo uma frase de Dermeval Saviani, que nos ajuda a pensar sobre o papel transformador da educação e desses profissionais também. Não se transforma a sociedade apenas pela educação, mas sem ela, tampouco se consegue transformá-la. E assim, pessoal, desde já agradecer pela atenção de vocês, para aqueles que chegaram até aqui. E é isso, pessoal. Se tudo é movimento, venha fazer parte desse, pois a educação é um dos pilares para se fazer uma sociedade de qualidade. Grande abraço, pessoal. Até mais e valeu!